Não foi o fato de eu ganhar muitas vezes esse dinheiro que mudou minha mentalidade. A minha mentalidade mudar me fez ganhar muito mais esse dinheiro. Foi antes. Você mudou a cabeça antes de precisar, né? Exatamente. 8 pós-graduação. Mas o cara continua dando plantão no pronto-socorro. Você vai conversar com esse cara. Ele sabe tudo que ele precisa para ele ganhar dinheiro, para ele ser próspero e tudo, mas ele sempre abre a boca para dizer a mesma frase. Eu não estou pronto ainda. A gente não se posicionar também é uma posição. Então você vai deixar de viver momentos extraordinários simplesmente porque você, de repente, está nesse momento. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o meu médico, Dr. Sandro Ferraz. Ele é nutrólogo, fundador do Instituto Evolution e mentor de médicos. Sandro, prazer ter aqui você no VDcast. Se apresenta pra galera, amigo. Pô, irmão, primeiro, muito obrigado pelo convite. Achei que essas agendas não iam conciliar e graças Finalmente. a Deus, hoje Deu hoje deu certo. Mas também se não conciliou antes, é por sinal que a gente está trabalhando bastante, né? Sim. Cara, então, sou médico há mais de 15 anos, né? Vim numa cidade de 180 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro, chamada Araruama. E me formei em nutrologia. Hoje eu sou pós-graduado em endocrinologia, medicina metabólica, medicina de emagrecimento e performance esportiva e medicina ortomolecular. Então essas especialidades foram o que eu fui trazendo na minha bagagem ao longo do tempo que eu vi a necessidade disso. E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sou fundador do Instituto Evolution, hoje uma clínica multidisciplinar que tem 2 unidades, uma unidade em São Paulo e uma unidade agora em Alphaville. E em breve, daqui a mais ou menos 3, 4 meses, a gente vai estar inaugurando o novo Instituto Evolution, uma unidade de quase 800 metros quadrados aqui em Alphaville, para mudar o jeito das pessoas serem atendidas aqui nessa terra que é tão próspera. Queria massa, primeiro cara. te agradecer pela oportunidade, te agradecer por você estar na minha vida, porque a gente tem muita história junto, e dizer para você que é um prazer estar aqui. Que massa, amigo. 15 anos atrás, médico em Araruama. Hoje, em Alphaville, multiempresário, expandindo as clínicas, expandindo a mentoria. Você imaginava que ia chegar aqui, amigo? Cara, de verdade não. Eu preciso dizer para você que eu pensei nisso, mas acreditar que iria, não. E de verdade, cara, é importante a gente ter isso, porque hoje eu tenho certeza absoluta, e eu falo isso inclusive para os meus mentorados, que a única pessoa que pode parar você é você mesmo, né? Não tem limite. Isso não tem limite, né? Às vezes eu ouço, isso não é para mim. Às vezes eu ouço, não, isso não dá para mim. Isso é mais fácil porque você faz isso, porque você faz aquilo. E hoje, de certa forma, quando eu ouço uma frase dessa, até eu fico com pena da pessoa, cara, de verdade. Porque é uma crença tão limitante e é uma desculpa tão importante que você vai contando para você e alimentando aquilo que pode passar, às vezes, 50, 60, 70 anos da sua vida e você vai estar um dia numa cadeira de balanço e você vai olhar para trás e vai falar, eu não fiz nada porque aquilo não era para mim. E, na verdade, aquilo foi só uma desculpa que você contou para você não ir atrás disso. E eu quero citar, inclusive, esse exemplo olhando para você, porque era, durante muito tempo, o que eu contava para mim quando eu pensava em ser mentor, por exemplo, de médico. Cara, imagina o seguinte, eu tinha, sei lá, quando eu te conheci, eu acho que eu já tinha 12 anos de formado, né? Tem 3 anos a nossa relação, mais ou menos. Eu já tinha 12 anos de formado e eu ainda não acreditava que eu fosse ser capaz de ensinar algo para alguém, mesmo com uma história incrível. Entende? E mesmo com mais de 10 anos já de profissão. De profissão, não. Com milhares de vidas transformadas, com negócios... Toneladas emagrecidas. Toneladas emagrecidas. São mais de 70 toneladas que eu ajudei a eliminar de gordura do mundo. E mesmo assim, eu acreditava que não. E assim, ficou uma coisa muito, muito notória para mim quando a gente teve a primeira conversa. Que eu falei assim, cara, você vai fazer de mim um mentor? Aí você virou e falou assim, eu faço isso há 12 anos. Mas você acha, a minha segunda pergunta para você, mas você acha que eu posso ser mentor de alguém? Ele falou assim, você falou assim para mim, você já fez alguma coisa que ninguém fez? Falei, já. Então você tem alguma coisa para ensinar. É isso, cara. Então, assim, o que limita a gente é a gente, né? É a nossa cabeça. Não só a nossa cabeça, as crenças, que a gente é resultado das crenças que a gente vem adquirindo durante o tempo, né? Das nossas famílias, isso tudo. E isso é um grande empecilho. E ter essa relação também com vida de mentor e hoje com o Mastermind, para mim foi muito disruptiva, porque a todo tempo eu tenho contato com pessoas que estão no próximo nível. E é legal porque entra gente, eu estou no nível acima, aqui tem um nível acima e eu estou buscando informação. Essas pessoas estão pegando informação comigo, então por isso o programa é tão incrível, né?
Por isso a gente consegue ter um time tão seleto de pessoas lá dentro que possam realmente se ajudar. Que massa. E, Sandro, você falar disso, cara, me volta naquele momento, cara. Eu não sei se você sabe, mas o Sandro era um pouquinho maior. Você tinha quantos quilos a mais, cara? 12. 12 quilos Hoje eu tenho puro 90. músculo a mais. Hoje eu tenho 92, eu tinha 104. Cara, então imagina esse cara, esse ogro fofo, olhando pra mim no meu olho e falando assim, você pode fazer de mim um mentor? Cara, foi muito bonito aquilo, foi de uma pureza muito grande, cara, de uma inocência, né? E aí eu falei, ué, Sandro, se eu for lá na sua clínica, você me emagrece? Foi mesmo. Foi mesmo. Se eu for lá, você me emagrece? Aí o que você respondeu? Falei, ó, é o que eu mais sei fazer. Aí eu falei, ué, você emagrece os outros, eu transformo os outros em mentor. Exatamente. E, cara, eu fui lá na clínica e eu quero falar disso também, cara, dividir um pouco da minha experiência, né? Eu fui, e sou seu paciente, pela segunda vez. Eu fui 2 vezes, né, seu paciente. Uhum. E só resumo da ópera. Funcionou, eu emagreci os 20 quilos e deu certo. Porque você emagrece as pessoas. E aí você foi, entrou no meu programa e deu certo. Porque eu transformo as pessoas em mentores. E é muito bom um mundo em que a pessoa faz o que se propõe a fazer. Não é prometer demais. Cara, é prometer algo que você consiga entregar. Se as pessoas fizessem só isso, o mundo seria muito melhor, cara. Só que tem um monte de gente prometendo demais e entregando de menos. E tem uma cultura no digital também que aprendeu que tem que fazer promessas loucas e tudo mais. Só que, cara, muitas vezes o cara não consegue entregar. Então tem muita gente machucada, né? Que passou por muitas experiências. Você, como mentor de médicos, deve ter vários médicos que antes de entrar na sua mentoria se questionam. Mas você vai me mentorar mesmo? Ou como é que vai ser? É um curso caro que você vai chamar de mentor? Você passa por isso? Passo, cara. E uma coisa que vale a pena a gente falar também para as pessoas, porque possivelmente algum dos médicos vai assistir isso, e possivelmente também algumas das pessoas que vão se tornar seus mentorados Sim. também, para se tornar mentores, vão ouvir isso. Uma coisa que me dá um desafio certo de tratar é com a falta de responsabilidade. E por que eu quero falar sobre isso, sabe? Porque eu tenho um momento quando eu admito um mentorado no meu programa, que foi exatamente como você fez comigo, e que de verdade, Vitor, eu mostro para ele que 80 mil reais, apesar de ser muito dinheiro, não vai transformar a minha vida. Não vai mudar. Eu não entrei para 80 mil a mais ou a menos hoje não muda a sua realidade. Não vai mudar a minha realidade. Assim como, tá? Eu me tornei mentor por um objetivo muito maior do que o dinheiro. Eu falo para os meus mentorados o seguinte, olha, se você está buscando um táxi com a porta aberta para você entrar e eu te levar a algum destino, esquece que não é você. Aqui não é o seu lugar. Porque eu não vou fazer isso, eu não tenho essa capacidade de fazer isso. E acho também que outras pessoas não têm. Mas se você está buscando um norte, um Waze, que sabe o caminho, te mostrar GPS, como chegar, né? E de uma forma assertiva, cara, vem para dentro. E por que eu falo isso? Porque você fazer a pessoa gerar autorresponsabilidade é o principal. Uhum. Porque, cara, é muito fácil um cara ter 80 mil para entrar na minha mentoria e, de repente, não fazer nada do que eu proponho para ele fazer, não dar os passos que ele precisa e ele simplesmente virar e falar assim, não, mas eu não tive sucesso. E ainda é culpa você. O programa Entendeu? não funcionou. O programa não funcionou. Mas eu também já vim dessa experiência, por que eu falo isso? No emagrecimento. Era isso que eu queria falar. Vou entrar aqui na sua frente para falar do meu caso com você. Eu falei que eu fui seu paciente 2 vezes. Uhum. A primeira, eu fui lá, eu fiz os exames, eu fiz a bioimpedância, eu tomei a medicação, eu segui lá o procedimento de injetáveis, testosterona, Monjaro. No meu caso, na época era, acho que Ozempic. Cara, resultado que eu tive? 0. Nenhum. Nada. Eu podia virar e falar assim, pô, Sandro, não funcionou. Só que, cara, eu sei que você fez a sua parte. Toda a minha parte, que era usar aquela ajuda para readequar o meu dia a dia, meus hábitos, para eu então conseguir o emagrecimento, eu não fiz. Exercício, não fiz. Cara, dieta, eu não fiz. E resultado, eu também não tive. Água, não bebi. Também não bebia. Sono, também não dormia. Mas eu tomei lá a canetinha, eu tomei lá a espetadinha na bunda lá, e ué, eu ia lá, tomava os negócios, e aí, não funciona. E aí depois eu fui de novo, paguei de novo, e aí eu fiz a bioimpedância, fiz os exames, tomei a espetadinha aqui, tomei a espetadinha ali, fiz os exercícios, bebi a água, cuidei da dieta e emagreci 20 quilos. Sem esforço, cara. Sem esforço. E, cara, eu vejo muitos mentores sofrendo, muitas vezes, com alguns mentorados que não têm resultado. A verdade é que do jeito que eu fiz o seu processo, não tinha como ter resultado. E do outro jeito que eu fiz o seu processo, não tinha como eu não ter resultado. Então, o que tem que mudar é a postura do mentorado, do cliente, do paciente. Mas você sabe que até nisso eu me corrigi? Sabe por quê? Hoje, quando eu tenho um paciente que ele me busca para emagrecer, a minha postura com ele é completamente diferente da de 10 anos atrás. Como era 10 anos atrás e como que é hoje? Há 10 anos atrás,
É lógico que eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje, porque a gente vem adquirindo Claro. isso, mas eu já tinha um vasto conhecimento no processo de emagrecimento. Eu já sabia que funcionava. Mas você chegava lá na minha clínica, por exemplo, olha, a gente fazia um alinhamento de expectativa, eu desejo perder 20 quilos, a gente lia o seu exame, eu fazia um tratamento proposto e beleza. Pau na máquina. Hoje eu começo a minha consulta dizendo o seguinte, olha, eu preciso dizer como esse programa funciona. Porque se você não tiver, a gente nem vai seguir. Porque a maioria das pessoas que sentam na minha frente, elas não têm o desejo de emagrecer, elas têm o desejo de serem emagrecidas. Isso eu não tenho a capacidade de fazer. Entende? Como é diferente? Agora, Uau. se você quer alguém para estar do seu lado dentro desse processo, eu sou a pessoa. Eu me julgo a pessoa mais capaz para estar do seu lado nesse processo, assim como você também. Mas deixa eu te falar uma coisa, no momento em que existe uma ausência de responsabilidade no tratamento, eu não quero esse paciente, cara. Do mesmo jeito que eu sou muito simples de dizer para você, 80 mil reais numa mentoria não vai mudar minha vida, os 20 mil reais de um programa de tratamento também não vai mudar. E aí eu entro numa outra vertente que há 10 anos atrás eu não tinha. Há 10 anos atrás eu precisava muito desse dinheiro. Uau, importante falar disso, Sandro. Só que hoje, o que é mais importante para mim é o resultado. Hoje, o que eu mais quero na vida são pessoas andando comigo, levando o resultado daquilo que eu ajudei a transformar na vida delas. Fora isso, eu não quero. Hoje, por exemplo, Vitor, eu atendo uma pessoa, se eu não tiver um alinhamento de caráter com essa pessoa, eu dou alta para ela, eu não quero atender, cara. Eu não quero atender. Às vezes é a piada que o cara faz, o comentário, ou a forma que trata alguém do seu time, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu hoje consigo me colocar de uma forma completamente diferente, né? E ter visão sobre isso, uma visão clara sobre isso, e também trazer para essas pessoas cada vez mais lucidez no que diz respeito à expectativa dela de resultado. Por exemplo, antigamente, há 30 anos atrás, se você sentasse na minha frente e falasse assim, eu quero perder 30 quilos em um mês. Eu ia falar, beleza, vamos ver, vamos. Hoje não, vou falar, cara, você levou 10 anos para ganhar 30 quilos, você quer perder em um mês? Você não vai perder em um mês. Mas isso é transparência, isso é segurança, isso é saber o que está falando, entendeu? Naquele momento. E por que eu falo com tanta... Eu não estou dependendo daqueles 20 mil reais para pagar uma conta de luz amanhã. Naquele momento eu dependia. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Você está entendendo? Então as coisas mudam muito, assim como na mentoria. Na mentoria, cara, eu quando coloco o cara lá no almoço, eu faço um alinhamento de expectativa dele, a gente vai sentar, a gente vai ver se tem. Eu já deixo meus valores bem claros até o domingo, que é o momento do almoço, para que o mínimo de pessoas que têm essa desconexão comigo não apareçam lá. E aí, nesse momento, a gente vai firmar um compromisso. Mas eu com a minha parte e você com a sua. Entende? Porque não dá para eu culpar o Vitor por não ter um resultado na vida de mentor. Se eu não entrei lá e fiz nada. Entendeu? Então, assim, é exatamente essa lucidez, essa clarificação que a gente vai tendo com os anos de experiência, né? E eu acredito que você tenha muito olhando para isso, né? E é muito interessante porque você tocou num ponto muito importante que é o ponto do precisar. Lá no Vida de Mentor tem um conceito que eu passo lá, que é o você é o prêmio. Ou a lagosta é minha, né? Que tem uma história lá dentro do programa. Mas esse conceito do eu sou o prêmio, ou seja, só para trazer aqui para clareza para quem tá em casa, né? O Sandro falando, cara, 80 mil da mentoria de médicos, a mais ou a menos não faz diferença para mim. Mas se você entrar na mentoria de médicos e pagar os 80 mil, isso pode fazer diferença para você. Claramente o Sandro precisa menos vender a mentoria do que o mentorado precisa comprar. Mesma coisa no processo de emagrecimento. Se um paciente não pagar os 20 mil do processo, cara, você consegue viver sem aqueles 20 mil. Mas será que o paciente conseguiria viver sem o processo? Então, quando você entende que o que você está oferecendo vale tão mais do que o cliente está pagando, fica muito fácil vender. E aí você consegue inverter a polaridade. E ao invés de você tentar vender, você passa a filtrar e selecionar. Será que esse é o cliente com quem eu escolho trabalhar? E se colocar nesse espaço é muito poderoso, porque você consegue fechar negócios com mais facilidade, você consegue vender muito mais, por mais contraintuitivo que seja, só de fazer essa inversão de polaridade. Ao invés de você tentar vender para o cliente que se vende para você. Por que você acredita que eu deveria trabalhar com você? E ele começa a dizer, isso é uma das coisas que eu ensino lá dentro do programa. Amigo, mas 10 anos atrás, você precisava dos 20, você nem imaginava cobrar os 80. Como que é, ao longo dos anos, né, essa transição? Ou quando que você percebeu que não precisava mais tanto assim? Ou quanto que mudou a coisa, a chave na cabeça? Queria saber como é que foi com você. Até posso contar como é que foi comigo, mas eu queria saber com você. Cara, olha que coisa louca, né? Eu falei alguns minutos atrás para você o quanto eu precisava desses 20 mil. Lá atrás, 10 anos Lá atrás. atrás.
Mas não foi o fato de eu ganhar muitas vezes esse dinheiro que mudou minha mentalidade. O que foi? A minha mentalidade mudar me fez ganhar muito mais esse dinheiro. Foi antes, né? Foi antes. Você mudou a cabeça antes de precisar, né? Exatamente. Quando eu sempre gostei muito de ler e de estudar e de ir em cursos sobre desenvolvimento pessoal, né? E aconteceu um fato comigo que eu acho legal te contar, que eu acho que eu nunca te contei isso, que foi muito legal. Em 2015, quando eu fiz o Protagon, eu fiz a primeira edição do Protagon, né, com o Ender, que é nosso amigo. Eram quantas pessoas? 400, eu acho, 300. Foi lá em Campinas, primeira edição. Olha que loucura. Eu fiz um exercício lá e a gente fez um exercício sobre crenças limitantes, né? E dentro desse exercício eu identifiquei assim muito claramente algumas crenças que eu tinha que foram instauradas de forma familiar. Minha mãe sempre teve, com todo o carinho dela, com todo o achar dela que estava fazendo o melhor para mim, ela sempre teve uma coisa de quem ganha muito dinheiro é ladrão, ou é político, ou vende droga. Tá metido com coisa errada. Tá metido com coisa errada. E daí passava um carro, por exemplo, eu sempre gostei muito de carro, passava uma Porsche, por exemplo, né? E passava uma Porsche, ela falava, ih, aquilo ali tem alguma coisa de errado. E é lógico, né? Se eu ouvi isso desde pequeno, né? Isso foi sendo instaurado em mim. Tá? Era a verdade que eu vivia. Mas uma coisa que ficou muito, muito marcante para mim, a gente tinha um número. Minha mãe falava assim, ó, desde, sei lá, 2008, quando eu formei, ela falava o seguinte, ela falava assim, meu filho, olha só, você precisa fazer um concurso público que vai te dar estabilidade. Aí, com os anos, você vai ganhando esses prêmios, você vai ganhar uns 20 mil reais por mês. Olha o número, 20 mil reais por mês, isso antes de eu formar, tá? Você vai viajar 2 vezes por ano para pagar suas contas em dia e vai ser a melhor vida que você pode ter. Cara, eu acreditei tanto nisso que aconteceu um fato comigo que eu descobri dentro do Protagon que me deu muita raiva. Quando eu comecei a fazer plantões em 2008, eu comecei a atender plantões e logo eu virei coordenador de um pronto-socorro em Guarulhos. E daí a gente fazia muita cobertura quando o médico faltava, essa coisa toda. Sem nunca fazer uma conta, eu mostrei isso pro Endel, eu repeti durante 11 meses, 20 mil. 19 mil, 20.500, 18.900, 20, sem não saber. E aí... Programação inconsciente, né? Completamente inconsciente. Cara, e olha que loucura. Eu dizia não para os outros plantões, na época, que era a minha fonte de renda, mesmo sem saber dizer. Sem saber o porquê eu estava dizendo, cara. Uau, cara. Cara, você imagina quando eu descobri isso aqui? O romper que foi isso na minha vida? E, cara, olha que loucura. Eu estava fazendo uma transição para consultório particular. Eu estava começando minha especialidade, atender de especialidade. Você imagina se eu não tivesse identificado isso? Tava assim até hoje. Irmão, minha vida poderia ser completamente diferente até o dia de hoje, cara. Até o dia de hoje. Por uma crença limitante ou uma crença errada que foi instaurada e tal. E aí, onde eu estou vendo isso agora? Dentro da minha mentoria. Porque eu pego essa expertise que eu tenho, começo a conversar com os médicos e muitos deles têm a mesma coisa. Uau. Eu tenho um médico, Vitor, que comprou carro e o pai e a mãe não sabem. Sabe por quê? Porque tem medo de julgamento. De decepcioná-los. Eu estou em um lugar que não foi o lugar que vocês acharam que eu iria. Meu Deus, Sandro. Eu estou no lugar onde vocês acharam, onde vocês programaram. O pior, me tornei quem vocês não gostariam que eu tivesse me tornado. Exatamente. Então você imagina cara, como é ruim isso para um cara. Você imagina, você comprou um carro, não. Eu tenho um mentorado, tem uma história muito engraçada que a gente contou agora na imersão. Ele foi a um encontro de família, ele alugou um carro para ir. Para baixar o nível, né? Aí alugou um carro pior do que o dele. Ele pra tinha não comprado a saberem Mercedes lá, que era o sonho da vida dele. Beleza. E ele alugou uma Compass para poder ir no jantar. Aí eu perguntei para ele uma outra pergunta. Fiz uma outra pergunta para ele. Perguntei uma outra pergunta, é ótimo. Mas fiz uma outra pergunta. Por que um Compass? Sabe qual é a resposta? Porque é igual o carro do meu pai. Ou seja, eu queria estar ali, ó, na mesma posição. Não mais, não menos. Porque se eu tenho um carro igual a ele, eu estou dizendo para ele que foi sucesso, né? Deu certo. Deu certo. Mas também... eu não tá atacando, né? Exatamente. Eu não quero mostrar que eu tenho a mais... Cara, é muito louco isso, né? É muito doido isso.
Eu fico parando para pensar hoje dentro, quando eu faço a call de entrada do mentorado, eu vou muito no emocional e vou muito nessas crenças limitantes, porque em algum momento isso pode ser um grande impeditivo dele seguir, né? Dele prosperar, dele... E aí... E eles se boicotam mesmo. Com certeza, com certeza. Cara, a coisa que eu mais ouço quando eu vou fechar a mentoria, quando o cara vai passar o cartão dele, é assim, ó. Você tem certeza que isso é para mim? Como se eu tenho certeza? Você já fez a faculdade de medicina, cara. O que eu vou te ensinar é você pegar a expertise que você tem, aplicar isso de forma inteligente e prosperar. É isso, o meu papel é esse. É mostrar o caminho que você vai fazer. Sabe todos os tombos que eu conto para vocês na imersão que eu tomei? A mentoria nada mais é do que um compilado de toda a resolução dos tombos que eu tomei. Ou seja, de como eu levantei desses tombos. E como você pode não cair, né? Ou se levantar, se caiu, mas principalmente não cair, né? Exatamente. Então, assim, cara, você vê isso com o ser humano e aí você consegue pensar o tanto de gente que vai deixar de ter uma família próspera, que vai deixar de ter uma família diferente. Porque, de verdade, Deus mostrou no meu coração muito claro no início, quando a gente montou, que não chamava Imersão Clínica de Sucesso, chamava Workshop, né? Esse projeto nasceu no coração da Flávia, né? Porque algumas pessoas perguntavam pra gente como a gente tinha feito. E Deus mostrou isso para mim muito claro, que era para eu ajudar os médicos a sair do círculo dos ratos lá, sabe? Da corrida do dinheiro. Trocar tempo por dinheiro, sacrificar a vida por dinheiro e nunca chegar em lugar nenhum. E nunca chegar, né? O endividamento, né? Que é o calcanhar de Aquiles do médico. E aí, cara, foi muito engraçado, porque o projeto começou como workshop, depois virou imersão, né? E aí eu me tornei seu mentorado e comecei a também botar dentro disso, porque era só um processo, quando eu te encontrei que era só workshop, depois a gente foi fazer a mentoria. E aí, cara, quando eu honrei a Flávia no palco na segunda imersão para dizer que... Veio do coração dela isso. Que veio no coração dela isso. E daí Deus falou muito claro para mim o seguinte: o propósito não é ganhar dinheiro. É também ganhar dinheiro. Mas o que eu quero é que você traga um público completamente cético e sem norte para uma realidade completamente diferente. Então hoje, quando eu abro a minha imersão e que eu falo de Deus, que realmente foi, você sabe disso, Sim. um alinhamento na minha vida, quando eu falo de Deus em relação a isso, eu falo com muita, cara, propriedade, porque a partir do momento que eu consegui estabelecer essas ordens de prioridade, que é Deus, família e trabalho, em terceiro lugar, cara, mudou tudo na minha vida, cara. Mudou tudo na minha vida. Então Deus fala muito claro no meu coração, toda vez que eu subo naquele palco. Eu quero transformar vidas. Eu não quero médicos com mais cifrão. Isso é um resultado. Isso é apenas um efeito colateral do que a gente faz. Entendeu? Mas alinhamento de propósitos. Por isso que eu não quero ninguém, entendeu? Que a gente não tem um alinhamento de propósito muito claro. Porque senão parece que eu estou fazendo uma coisa só por dinheiro, e não é uma verdade. Eu não era pobre quando eu fui me tornar mentor, pô. Sabe? Eu não estava necessitando de uma fonte de renda para me tornar mentor. Não foi por isso. Então essa transição é uma coisa que deixa muito clara. E aí fazendo uma conjunção ou uma inserção no que a gente falou sobre o médico, de não precisar de 20 mil reais e ter essa percepção, é isso que eu tenho dentro da mentoria. Eu já entrei muito mais leve para a mentoria. Vender para mim uma mentoria de 80 mil reais é muito tranquilo. Porque o cara também que não vê valor nisso não é o cara que eu quero lá dentro. E tá tudo certo. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, cara. Entendeu? E isso também, boa parte disso eu devo aí a você, porque eu aprendi boa parte disso com você. Então para mim foi muito tranquilo isso. É muito tranquilo essa transição. Que massa. Tem um conceito que eu divido lá no Vida de Mentor, que é esse de correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Você acabou de sair de uma imersão, eu não sei como é que você é para abrir os números, mas você fez uma imersão de 3 dias e lá você fez uma oferta, essa oferta de 80 mil, e algumas pessoas se inscreveram e outras não. O correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar, é a sabedoria de entender que, cara, tem gente que vai na tua imersão e vai entrar na mentoria e vai seguir com você, talvez por anos, como você está comigo há anos. Tem gente que vai na sua imersão e gostou da imersão. Você perguntar, ele, cara, recomenda para os outros. Ele não vai para a mentoria, ele só quis andar, ele não quis correr. E tem o cara que quis parar, o cara que nem foi. Imersão,
prefiro fazer desse meu jeito. Ou vou fazer mais uma pós. Faz sentido? Não, E respeitar total. isso é muito poderoso, porque senão você gasta tempo com o cara errado. Você não sabe que assim. uma das grandes dores que a gente tem lá dentro das pessoas que vão na imersão, não dos mentorados, mas das que vão na imersão, é um conceito que eu chamo de obesidade cerebral. Né? Eu conheço médicos que têm 8 pós-graduação e continuam dando plantão. Doideira, né? cara? 8. Ou atendendo plano, pior ainda. Não, 8 pós-graduação. Mas o cara continua dando plantão no pronto-socorro. E aí ele fala, você vai conversar com esse cara, Sabe aí- tudo, né? tudo. Ele sabe tudo que ele precisa para ele ganhar dinheiro, para ele ser próspero e tudo, mas ele sempre abre a boca para dizer a mesma frase. Eu não estou pronto ainda. Eu ainda não estou pronto. Sempre falta alguma coisa. A minha obrigação lá, o meu dever, é abrir o olho desse cara e dizer para ele que você vai estar com 70 anos numa cadeira de balanço não pronto ainda. Porque as coisas não começam prontas. É. Lembra que eu falei para você? Eu falei, Vitor, quando eu vendo essa mentoria, lá dentro do Vida de Mentor, você falou hoje. Eu falei, não, mas eu não tenho nada. Ele falou assim mesmo? Você tem? Tá aí. Tá aí. E, cara, isso foi uma coisa que me chocou. Porque eu sou o cara sistemático, eu sou o cara do projeto, eu sou o cara de ter tudo pronto, eu sou esse cara. Quando você virou para mim e falou assim, cara, o que você precisa para vender sua primeira mentoria? É o primeiro mentorado. É o primeiro mentorado? Cara, aí você me pega numa live, primeira live que eu tô dando com você, você fala assim, Sandro, fala aqui o que você faz. Aí eu fui e falei. Na não, primeira sou aula, médico. na primeira aula. Gente, ó, o Sandro entrou no Vida de Mentor. Lá são 5 encontros. Criar, vender, entregar, escalar e a formatura. No primeiro encontro de criação, ele ainda estava cético. Você acreditou, você entrou lá, mas você não viu a verdade ali, né? Você falou, será que eu posso ser? Será que eu não posso ser? Foi a primeira aula, literalmente, né? Foi a primeira aula, Conta literalmente. aí, como é Aí que ele foi? perguntou, ó, primeiro você vai contar aqui. Não, aí você falou assim, você falou uma coisa que foi o poder do grupo, o que é o poder de um grupo bem selecionado, das pessoas estarem juntas, isso é incrível realmente, que o poder de um grupo hoje, cara, é absurdo. E aí você virou e falou assim, conta aqui o que você faz. Aí eu falei que tinha tantos anos de formado, que já tinha ajudado pessoas a emagrecer, tal. Aí você levantou a mão e falou assim, será que aqui dentro desse grupo tem algumas pessoas que gostariam de emagrecer definitivamente? Sim. Aí algumas Na época pessoas... você não era mentor de médicos, você não queria criar mentoria para médicos, você ia criar uma mentoria para o seu paciente ou para o primeira. seu paciente, para outras pessoas emagrecimento leigos que definitivo. queriam emagrecer. Emagrecimento definitivo. Sim. E aí, algumas pessoas levantaram a mão. Aí um cara que foi... Esqueci o nome dele. Ele levantou a mão, você virou e falou assim, você seria capaz de comprar uma mentoria do Sandro de emagrecimento definitivo por R$5.000? Aí ele falou, agora. Você falou, então faz o Pix e bota aqui no grupo. Porque ele falou pagaria. Aí eu falei, pagaria ou paga? É. Aí você falou, Porque é então, diferente, né? é. Aí, Sandro, bota aqui aí você falou, bota aqui no chat o seu Pix. Ele vai fazer o Pix agora pra você e tal. Aí eu fiquei, cara, ainda fiquei assim. Eu falei, esse cara Não é possível, não. esse cara não vai fazer um Pix assim. Porque na época também... Você não tinha explicado, você não sabia o que você ia oferecer, Não. não sabia como ia ser, você só sabia que você tinha conhecimento dentro de você. Só que tinha alguém ali que queria acessar aquele conhecimento que estava dentro de você. Às vezes você está em casa, você não sabe como vai ser a sua mentoria, quantos encontros vai ser, qual que vai ser o formato, qual que vai ser a duração, a estrutura, mas você sabe que dentro de você tem um conteúdo para você derramar nos outros. Você tem experiência, você tem vivência. Se você encontrar uma outra pessoa que quer esse conteúdo, não é você que tem que ter a metodologia. É essa pessoa que vai extrair de você a metodologia. Você não tem que ter um profissional para extrair o seu conhecimento. Você precisa ter um cliente para perguntar tudo o que ele quer e você derramar na vida dele. E a partir disso, você vai traçando o seu método. Faz sentido? Não, e isso foi uma coisa também que bugou minha cabeça, porque quando eu perguntei uma coisa pra você, eu não sei nem se você lembra disso, e eu falei assim, mas qual o tema da reunião, do encontro? Não tem tema. Aí eu falei, como não? Ele falou assim, eu tenho expertise, eu já tenho tudo que eu preciso pra fazer de você um mentor. Tudo que tá de aula, tá tudo lá na plataforma. Você vai lá, assiste quando você quiser, quantas vezes você quiser. Mas aqui, esse encontro é pra gente... Perguntas e respostas. Perguntas e respostas, trocar experiência. E isso foi uma parada também que me deu uma liberdade muito grande pra fazer minha mentoria. Uau, cara, uau. Por quê? Porque eu achava que eu ia ter que ter, sei lá, se eu tenho 24 encontros no ano, eu ia ter Tudo 24 estruturado aulas com e tudo slide, mais. com tudo, tal. Cara, e não é isso que as pessoas querem. Não é isso. Ela quer entrar num lugar onde o cara sabe mais do que ela, já passou pelaquela etapa, ela poder acessar exclusivamente aquele cara que é expert naquela coisa e virar e falar assim, eu preciso te fazer uma pergunta estratégica. É isso, e você responder. Ou eu tô fazendo e tá doendo nisso. Ou tentei e, cara, onde não tá legal é isso. Agora, você falou, não é isso que as pessoas querem. Algumas pessoas querem. Tem gente que quer uma aulinha enfadonha. Tem gente que... Por isso que o cara vai atrás de mais uma pós, o cara vai atrás de um mestrado e tá tudo certo. Tem uma galera que quer isso.
Só que tem uma galera que tá no chega. Cara, não é mais um mestrado, não é mais um diploma, não é mais um certificado. Eu quero falar com alguém que já conseguiu o que eu quero conseguir. Cara, e essas pessoas existem aos montes, né? Eu posso contar aqui um negócio lá do Gustavo Borges? Pode contar tudo que você quiser, irmão. Gente, vou falar uma coisa para vocês, o seguinte. Hoje como que funciona a minha esteira de produtos, né? Hoje eu tenho 2 produtos de R$149, tá? Que são produtos de isca mesmo e que não é um produto feito para dar dinheiro. Dá dinheiro, mas é um produto que é feito para o cara me conhecer. Uhum. A gente tem o consultório lucrativo, que é um produto de R$3.000, né? Que é toda a metodologia gravada de como, não sem contato comigo, de como você administrar, gerir e escalar o seu consultório, sua clínica. E daí, dentro disso, a gente faz um upsell, que é para imersão clínica de sucesso. A imersão é um evento presencial de 3 dias, tá? Onde a gente explica passo a passo de como você se posicionar, como você aumentar a sua autoridade, como você se alavancar no digital, você alavancar o seu digital, criar processos dentro da sua clínica, administrar e escalar, tá? E a gente tem a mentoria, né? E agora o Mastermind. O que eu quero dizer para vocês a respeito disso, né? Para mim, há algum tempo atrás, isso era impossível, cara. Impossível, de verdade. Eu falava, cara, como que eu vou ter uma esteira de produtos para apresentar para um grupo de pessoas, cara? E eu não conseguia enxergar, inclusive, uma sinergia em relação a isso. Consegue perceber? E aí, cara, quando você vai entendendo o poder que isso tem, o poder que isso traz para você e a liberdade que isso pode trazer para você, é uma coisa absurda. E aonde eu quero chegar? Quando a gente começou a nossa tratativa, né, eu tinha um consultório muito bem estabelecido, já ganhava muito bem e tudo. E eu não imaginava que hoje, por exemplo, a gente estaria 3 vezes mais do que o consultório. Uhum. Cara, E você nem tinha essa expectativa, né? Você não tinha nem esse desejo. Acho que você nem acreditava ser possível, né? Afinal, você já fazia, não sei se pode falar aqui, pode falar. mais de 1 milhão mês com a clínica. Já. Então, você não Já. precisaria começar um negócio de mentoria. É. E quando você começou já pensando na contribuição, em derramar, mas talvez como uma receita, algo talvez que te tire da clínica ali, te libere tempo, né? Mas eu não sei se você imaginava que poderia ser maior do que a sua prática médica, como Cara, é hoje. não mesmo. E isso tá me levando para um lugar completamente diferente, né, cara? Uhum. Hoje tá me levando para um lugar completamente diferente. Mas eu fiz essa colocação para dizer uma coisa para você. Essa esteira de produtos para mim era uma coisa que quando eu entrei no Mastermind já estava meio que desenhada, né? E uma vez e a gente na reunião do Mastermind, eu sentei do lado de um cara que era meu ídolo, porque eu fui nadador profissional, e era um cara que era meu ídolo, que era o Gustavo Borges, né? E, cara, para mim aquele encontro ali, para mim foi mágico. Não só por ter sido meu primeiro encontro com um Mastermind, mas também por estar sentado do lado do Gustavo Borges. E aí, eu falei sobre isso, inclusive, na minha imersão, sobre o poder do ambiente, né, e como isso transforma. E aí, conversamos, nos tornamos colegas no Mastermind, trocamos telefone, jantamos juntos, almoçamos juntos, tomamos um café da manhã juntos e tal, foi incrível. E ali, numa conversa, nasceu um outro negócio. E não foi durante a aula do Mastermind. Foi durante uma explanação de sucesso. Então, apenas com uma troca de conhecimento, a gente desenhou um projeto que são as chancelas e franquias da Evolution, que vão ser lançadas agora em setembro, outubro, né? Baseada na conversa com o Gustavo Borges e na experiência que ele tem já nesse gerenciar esse sistema. E o que a gente achava que era o topo, né, que era o Mastermind, hoje a gente vai ter um projeto ainda maior para isso. Por conta de uma ambiência, cara. Por conta de uma ambiência. E daí, esses dias, eu ouvi o cara falar para mim assim, cara, você seria capaz de pagar 250 mil para estar no Mastermind? E eu nem pestanejei de dizer para ele o seguinte, se eu tirar valor disso, eu seria capaz de pagar 1 milhão. Uhum. 1 milhão. Concorda? Com Porque certeza. 250 mil ou 120 mil, que é o seu... Que é o Mastermind é 120, né? Uhum. Pode ser muito e pouco, cara. Concorda? Uhum. Pode ser muito e pouco. R$1.000 pode ser muito e 120 mil pode ser pouco. Pode ser pouco. Então, o que acontece? A ideia que eu tirei daquele único encontro já teria valido os 120 mil que eu paguei do Mastermind. Uhum. Olha que coisa louca isso. Só que eu hoje também entendo uma coisa que você me ensinou. Não é todo mundo que está pronto para sentar naquela cadeira. Tem que selecionar.
Não, e talvez algumas pessoas, até com nível de maturidade muito grande, sentariam ali e não iam pegar isso. Não iriam pegar isso. Ou outras coisas que são faladas lá. Por exemplo, o Mastermásio, para mim, só no encontro com o Gustavo Borges lá, que foi aquele encontro lá, né, o anterior, que foi lá no Clara Resort. E o de agora, ele se pagou em 4 anos. Por quê? Você pagou em 4 anos, não? Não, ele vai pagar 4 anos. Já pagou dele. os próximos 4 anos. Os próximos 4 anos. Por Glória quê? a Deus, já vou fazer o Pix já pra garantir, então. Porque o que acontece? Aí, a estratégia de tráfego, o funil que a gente implementou, o webinar, tá? E agora o projeto do YouTube, que você levou o palestrante lá, eles vão me economizar a cada 3 meses R$160 mil. Uau. Me economizar. Ou seja, dinheiro que eu já desprendia no tráfego pago. Uau. Entende? Com estratégias que foram aprendidas lá. Mas também vejo que se essa estratégia fosse me apresentada 3 anos atrás, eu não ia extrair nada. Não, você não ia conseguir entender. Podia estar na tua frente, mas você não ia enxergar. Você ia entrar para o ouvido e sair pelo outro. Eu acredito que o momento é muito importante, cara. E aí, esse negócio que você fala de dar a mão pro mentor, de você caminhar junto, é muito legal, cara. É muito legal. Tô passando por uma experiência agora, vou aproveitar para falar para você aqui, não tem nenhum problema em falar nisso, de pessoas que tiveram sucesso e não renovam a mentoria. Caraca. Eita, tá sentindo, cara. Meu Eu te Deus. falei isso um ano atrás, né, cara? A gente tem um amigo em comum, uma amiga em comum. Cara, isso é uma coisa que tá me doendo nesse momento. Porque, enfim. Dá vontade de sacudir e falar, acorda! Conta aí, vai, conta aí da sua dor. E, ó, já vou pedir pra você colocar no campo de comentários se estiver no YouTube. Se estiver no Spotify ou em algum outro lugar, no Apple, vai pro YouTube, porque lá fica comentário, tem troca, tem conversa. Ou escreve pra mim lá no Instagram. Você, mentor, se o teu mentorado não tem resultado e sai, dá pra entender. Ou se ele tem resultado, mas ele tem resultado porque ele acha que ele é o bonzão e não atribui a você ou ter trabalhado com você, dá pra entender também. Se ele entende que o resultado dele foi dele e não teve nenhuma relação com você, com o seu trabalho, tudo bem ele sair também. Mas e aqueles mentorados que têm muito resultado, são muito gratos, falam bem de você, recomendam pros outros, dão depoimento e não renovam? Cara, você já teve desses? Os clientes com resultado, gratos e que não renovam. Se você já viveu isso, escreve aqui, porque eu tenho inclusive... Vou pedir pra você inscrever pra mim no Instagram, lá no @VictorDamasioOficial. Porque se você escrever que tem isso, eu vou te mandar um texto que eu escrevi sobre isso. Porque foi algo que me intrigou por anos, mas eu acredito que encontrei uma solução. Amigo, e aí, cara? Você tá vivendo isso? E, cara, e agora eu tô vivendo isso, que eu tô no 3º ciclo de renovação, né? E aí, gente que foi lá, gravou depoimento incrível. Tipo, não, mas depoimento assim... Cara, é fã. Você mudou minha família, cara. Hoje eu vou a lugares que eu não ia. Hoje eu frequento viagens, faço viagens que eu não poderia fazer. E tal, Livrou do consultório, deu tempo livre, deu tranquilidade, beleza, gestão, previsibilidade. Tudo que o programa se propõe a fazer. E aí no encontro lá, no nosso encontro que é de renovação, né? Fala, cara, e aí, vamos tal, então vou chamar o cara aqui pra gente poder renovar. Não, acho que não é o momento, não. Mas como não é o momento? Cara, eu tive um cara que... Enfim, eu conversei agora essa semana, cara, que eu fiquei assim... De verdade, eu saí até meio abalado em relação a isso. O cara saiu de um faturamento, Vitor, de R$125 mil para 760 mil. Mês. Mês. E a tua mentoria, se eu parcelar mês a mês, quanto que sai? 6.500. Então, por causa de um investimento de 6.500 por mês, ele conseguiu quintuplicar o resultado, é isso? Mas, cara, que fosse a vista que ele pagasse. Não tô falando nem por Não, causa só pra disso. botar em perspectiva. Mas... E daí eu falei pra ele, cara, a gente tem muita coisa pra construir juntos mesmo, porque tem muita coisa acontecendo. A gente vai ter o Evolution Experience agora na Disney, né? No curso da Disney. A gente vai levar um grupo de, acho que 30 ou 40 mentorados pra essa coisa. Tem muita coisa a ver junto e, cara, não. E não porque você tá passando um momento difícil com dinheiro. Não tá no momento não de eu continuar e tal. Cara, mas a gente cresceu 5 vezes mais e você consegue me explicar por quê que... Porque eu quero entender. Uhum. Não, é só não. E, cara, puta, isso me dói, cara. O que ela deixa de construir, né? Porque por anos ela vai poder desfrutar e colher o que ela plantou com você no tempo que vocês estiveram juntos. Não é que o faturamento dela vai cair de 700 para 100 como era antes. Não. Ela vai continuar sustentando ali, talvez até crescendo. Só que ela vai perder todo o ganho a mais que ela teria. Todas as novas transformações, novas trocas. Ela tá abrindo mão de um futuro que ela desconhece, né, cara? E o que me intriga é a pessoa passar um ano comigo e não enxergar isso.
Isso me intriga. Porque, cara, uma coisa que eu faço muito dentro da mentoria é ativar o nível de consciência das pessoas. Não dizer porque eu sou um cara foda. Não. Não é isso. Eu acho que eu tenho muito para entregar e muito para contribuir. Mas o grupo é muito bom, tá? Mas quando a pessoa não consegue, passa um ano com você, por mais que ela ganhe muito mais dinheiro, 5 vezes mais ou 10 vezes mais, a gente teve um depoimento de uma menina que 12 vezes mais nessa mentoria. E ela não consegue enxergar isso, cara. A minha provocação é assim, cara, o que essa pessoa pensa, cara? De verdade. Porque eu acho que não tem nenhum problema em alguém sair, cara. Porque tem alguém saindo, tem alguém entrando. Não é sobre isso. Mas é sobre o fato de você gerar uma transformação, essa pessoa reconhecer essa transformação, essa transformação ser de impacto a ponto dela narrar isso. E vamos continuar junto aqui, porque a gente tem muita coisa a fazer junto. Não. Sei lá, cara. Isso me deixa um pouco maluco. Pra te aliviar desse sentimento, dessa sensação, eu tive um cliente muito importante pra mim, um cara que eu tenho como amigo pessoal, gosto muito dele. E, cara, ele tinha muito resultado, ele era um dos maiores do grupo, tudo bem? E, cara, ele saiu. E eu sou um bom vendedor, né, cara? Então, se o cara deixar falar com ele, a chance de eu reverter e ele ficar é muito grande. Então, tem uma cultura lá no grupo, já a galera que já conhece há mais tempo, que, cara, você quer sair? Sai e nem fala comigo. Porque, tipo, se falar comigo, cara, eu vou fazer conta, eu vou mostrar pra ele o tamanho da imbecilidade de sair. Mas aí, ele falou assim, Damásio, cara, eu vou sair, eu quero sair e eu vou pedir pra gente não falar. Ele falou? É. Porque a gente conhece. Me conhece. E eu respeitei e ele saiu, né? E, cara, e ele deu os motivos lá dele, 2 ou 3 motivos, beleza? 3 anos depois, a gente se encontrou, ele falou, cara, eu tenho que te falar uma coisa. Os motivos que eu falei pelos quais eu saí lá atrás, cara, nenhum deles é verdade. Nenhum deles é verdade. Naquela hora, não é que eu menti pra você, eu falei o que era a minha verdade ali na hora, mas, cara, a verdade é que a minha esposa engravidou. E eu não sabia, tipo, não era algo que a gente estava pensando em ter outro bebê. E, cara, eu não sabia pra onde ir, o que fazer, eu tava com desafios e tal. Eu não dei conta. E eu não queria falar, eu não me sentia à vontade de falar, não quis falar, sacou? Não quis falar. Então hoje, 3 anos depois, eu posso te falar. Foi isso que aconteceu. Mas ali, eu te falei qualquer motivo ali que me pareceu verdade ali na hora, mas, cara, não é isso. Minha esposa engravidou e eu tava muito confuso. E é isso. Então, uma variável extra pra gente levar em consideração é que a vida do cara tá rolando, cara. Sacou? Se a gente trava a variável, o programa, quanto pagou, quanto que voltou, quem você é antes. Cara, teve um mentorado meu que eu faço algumas perguntas, né? Cara, eu tô há mais de 12 anos nisso. Então tem algumas perguntas que eu faço que se o cara for esperto, ele fica, né? Eu viro e falo, cara, tá, às vezes o cara fala, não é o melhor momento, eu não tô conseguindo aproveitar, não tô conseguindo nos encontros. E aí eu tento eliminar as variáveis, né? Aí eu falo de cases de, por exemplo, o Wendel, que não ia, mas aproveitou pra caramba, mesmo sem ir. Eu mostro que se ele não foi nenhum encontro, ainda assim ele pode tirar valor. Até que eu chego no limite e falo, cara, qual é a chance de você ir melhor fora do programa do que dentro? E aí o cara realmente se imagina fora e dentro. E ele fala, não tem nenhuma chance de eu ir fora melhor do que eu iria se eu estivesse dentro. Tá, então... Porque é uma verdade, né? Sim. Tá, mas então tamo junto? Não, eu vou sair. Eu já cheguei nesse ponto com o cliente. Então o cara sabe que ele vai melhor dentro do que fora. Ele já sabe que tirou valor. Ele sabe que dentro ele vai ter... Só que ele não quer, irmão. E, cara, é nosso papel enquanto mentor, cara, dar um passo pra trás e contemplar isso, a beleza disso. Porque eu já quase fiquei maluco com isso. Sacou? Inclusive tem o texto que eu escrevi, eu posso te mandar. Só você me marcar lá no @VictorDamasioOficial, manda uma mensagem. Quero o texto dos mentorados gratos que não renovam. Porque realmente, cara, eu ficava muito intrigado. Mas hoje eu tenho uma sabedoria maior, Sandro. Você tá no 3º ano, você tá vivendo isso, talvez pela primeira, segunda vez, primeiro, segundo ciclo que isso acontece. Eu tô há mais de 10 anos vendo isso acontecer. E me dói. Por quê? Esse cara quebrou. Esse cara que eu falei. Ele que experimentou muita riqueza e muito resultado, cara, ele mudou de casa, voltou para casa menor, ele perdeu condição de suporte da família, de um monte de coisa. E não é um caso isolado. Segue sendo meu amigo pessoal. Só que hoje ele está num momento de negócio infinitamente menor do que já foi. Está tendo um momento de reconstrução agora e eu admiro muito ele, acredito que ele vai conseguir. Mas o fato é que ele passou por um revés. E essa história eu já vi muitas vezes, cara. Muitas vezes. A ponto de quando o cara tá fazendo isso,
todo mundo passa por um revés financeiro, um dia antes estava tudo bem, né? Só que um dia antes ele faz as coisas que levam ao estar não tudo bem. E não quer dizer que, cara, por favor, não quer dizer que sair do meu grupo o cara vai se ferrar. Não. O que quer dizer é que a decisão que faz ele sair do grupo é uma forma de pensar e ser que leva a um conjunto de outras decisões ruins, que essa faz o cara se ferrar. Então, quando o cara que tá indo bem e é grato, cara, ele escolhe nesse momento por não seguir, ele tá dizendo não pra ele em muitas áreas, cara. Então é um momento de cuidar e de proteger. Não é um momento de... Não é sobre reter um cliente, cara. É sobre cuidar de uma pessoa que tá prestes a fazer besteira. Faz sentido? Total. Cara, eu fiquei até A gente tem aquela amiga em comum. Mesma verdade. situação. Você sabe que eu fiquei até pensando, esse mentorado em especial que eu tava te falando, eu fiquei até pensando assim, mas depois eu fiquei pensando que isso é coisa minha, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu preferiria que ele fosse falar comigo e ele fosse virar e falar assim, cara, olha, hoje eu não tenho condições de investir em duas coisas, e a minha prioridade hoje é fazer tal coisa. Mas ele também não teria como falar isso, né? Porque é um cara Porque não é verdade. Também não. É verdade. E aí vem uma doideira, porque eu sei de onde vem essa dor, porque eu sou muito parecido com você, né? A dor vem. Nossa, eu na situação desse cara nunca faria isso. Só que não é você, pô. É o cara. Exatamente. Sacou? E você falou da sua crença lá do 20, né? O teto simbólico que você tava ali. Será que o cara não chegou no teto dele? Será que ele não chegou no ponto que se ele prosperar, isso pode causar problema com os pais, ou com a esposa, ou com o marido? Machucar ele, né? Pode ser ruim. Crescer não necessariamente é a melhor coisa pra pessoa. E tem gente que se sabota mesmo, se boicota. Também é um ponto de vista bom pra olhar, né? Dá um alívio, né? Dá um alívio na alma, né? Pô, Dá. pra mim foi libertador, cara. Entender que, cara, não é sobre mim também. E um pouco de soltar, né? Porque junto com isso, vamos combinar, tem um pouco da minha deformação de ego. De ter essa plena convicção de que o cara vai melhor comigo do que sem mim. O que eu vejo, vez após vez, se reforçar. Então é uma crença muito forte que eu tenho. Mas ela não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade absoluta dentro do meu campo de distorção de realidade. Faz sentido? Total. E quanto mais perto de mim, mais isso é verdade. E quanto mais longe de mim, menos isso é verdade. O cara que não me conhece, isso não é uma verdade pra ele. Pra você que tá aqui, pra você pode ser uma verdade. Então, eu acredito que todos nós, experts, nós temos esse campo de distorção de realidade. Em que a verdade é mais fácil vencer perto de mim do que longe, é mais verdade perto de você do que longe. Isso é como funciona pra todo e qualquer polo de influência, cara. E é uma coisa que a gente vai construindo, inclusive pensando, né, nos resultados que eles têm, né? Porque quando uma pessoa está se distanciando de você, imagine não me imaginar como médico hoje, tá? Me imagine hoje só como o seu cliente que entrou pelo Vida de Mentor e hoje faz parte do Mastermind, tá? Cara, o meu crescimento em relação a digital, em relação a produto, em relação à mentoria, em relação a Mastermind, em relação a tudo isso, vem numa crescente muito grande. Evento é evento. A gente acabou de fazer o maior evento, né? Então, 3.2K de faturamento. Então, assim, Não. Falta um K aí. 3.2kk de faturamento. Mais de 3 milhões de faturamento 3 num milhões de evento faturamento com em um evento. 140... Com 240 Com metros. 240 médicos fez mais de 3 milhões. Então, o que acontece? Hoje, Nada mal para um final de semana. Eu não sei qual médico que consegue fazer isso, mas me parece muito bom. Então, imagina o seguinte, mas se eu hoje entro num momento de renovação e eu digo não para você, em algum momento, você vai falar, cara, esse cara é um imbecil, não é possível. Você vai falar isso, mesmo que internamente. Você pode não... Eu não deixo no interno, não. Eu falo mesmo. Eu Não, realmente... tá Pô, tudo certo. Eu não falei, sendo muito sincero, eu não falei. Mas, cara... se um dia acontecer contigo, eu vou falar. Pode Não, deixar. mas você vai falar porque a gente é amigo, pô. Sim. E eu não falei, eu não sou amigo desse mentorado. Eu sou... Não tem tanta proximidade. não tenho tanta pessoa. Mas, tipo assim, eu acho que em algum momento você vai falar. Então, assim, é uma coisa que tem que ter uma habilidade emocional até para lidar, né? Tem que ter uma difícil, habilidade. irmão. É difícil pra caramba, cara. Agora, do mesmo jeito, cara, que eu tô te falando, que você dá a liberdade também de dentro do seu grupo, né? As pessoas não só colocarem as coisas boas, como as coisas ruins. Não ruins em relação a você, ruins em relação ao negócio. Então, vamos dar E ao as mercado, mãos. ao todo, né? Vamos dar as mãos e vamos levantar. Tem gente aqui para te Isso. ajudar, tem gente que já passou por isso, cara. Então, assim... É enfim, legal cara. você falar isso, Sandra, porque, cara, tem muito grupo aí que rola uma positividade tóxica. Por quê? A galera só posta quando tá vencendo. Quando tá doendo, não posta, não.
Tem vários grupos aí no mercado que são grupos de parecer bem. Sim, sim. Você vai lá, você fala no que você acertou, mostra só esse lado, esse outro lado que tá machucado, você não fala dele. Cara, eu tenho muito orgulho de ter construído um grupo que o cara mostra o que ele venceu, mas ele tem coragem de mostrar aqui, ó, mas aqui tá doendo. Lá é um lugar que o cara pode mostrar as feridas, lá é um lugar que a gente cuida, que as pessoas se sentem à vontade. Já aconteceu de eu estar num grupo que tem outro membro do grupo meu, que tava lá também, e nesse grupo ele tava com uma postura e falando de certas coisas, certas vitórias. E aí no meu grupo, o mesmo cara, ele tem uma outra postura. Ele conta a vitória, aí ele pede ajuda no que ele precisa. O Caio Carneiro fala isso, né? Não sangre num tanque de tubarões. Tem alguns lugares que são tanques de tubarões. É. E tem outros lugares que você pode mostrar onde está doendo, né? Então, mas o mais legal desse ambiente, né, que você construiu, que hoje eu faço parte, que eu acho muito legal, cara, eu falo muito para as pessoas sobre isso, é exatamente isso, cara. Não tem problema em você ser um cara campeão na sua área, em você ser um cara que está prosperando, um cara que está dando certo, mas que você também coloque ali suas dificuldades. E o que é mais incrível dentro do Mastermind hoje, no meu ver, se você botar uma mensagem dentro do grupo que você precisa de uma ajuda, vem uma cacetada de gente. É meio enchente, né? Aconteceu Amigo, com o teu Instagram agora, né? me chama no privado, faz isso, faz os que... Meu Instagram caiu na véspera do meu evento. Você De viu? noite, Flávia me ligou. Na véspera do meu evento. Então, assim, cara, entendeu? Então, isso aí é edificante, cara. Isso aí é muito edificante. Porque a gente tá lidando ali com pessoas de verdade, né? E esse positivismo extraordinário que você fala, existe Não, eu falo de positivismo tóxico, que tem tóxico, em alguns outros lugares. tóxico que você fala, muitas vezes, cara, acoa muitas pessoas. Uhum. Porque se você entra num grupo e você não identifica isso, cara, você nunca vai conseguir expor uma dor lá dentro. Porque parece que todo mundo é tão vitorioso, todo mundo é tão próspero. Que tem algo todo de errado mundo com você. tem é o que algo você tá- de errado com você. Cara, lá é o lugar que você pode ser vitorioso, você pode vencer, e você pode dividir a sua vitória que for, mas que onde tá doendo, você pode doer. E olha, se você tem um mentor, se você tá em um grupo, que se você precisa de ajuda, você não tem coragem de pedir ajuda, Tá errado. você tá no grupo errado. Tá errado isso. Você pode até continuar isso, pagando de gostoso ali, mostrando só o que tá certo, mas você precisa de algum lugar em que você possa ser vulnerável. Porque senão, cara... Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, isso é extraordinário. Porque, independente da gente ter pessoas, como você mesmo diz na abertura do encontro, você é foda e você pode dizer que você é foda. Não tem problema nenhum. Mas saber que mesmo uma pessoa foda pode pedir ajuda. Uma pessoa foda tem momentos vulneráveis. Uma pessoa foda Bate o dedinho na quina. Bate o dedinho na quina. Precisa crescer em uma outra área, cara. Entendeu? Então, ali a gente tem isso. E, cara, isso é muito, muito, muito transformador. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei em que momento que você tá. Você que tá assistindo a gente. Talvez você já seja mentorada do Vitor ou não, ou talvez você já tenha a oportunidade de entrar, ou também não seja o momento. Mas se você tiver a oportunidade de entrar nesse Mastermind, você entra. Primeiro que você vai encontrar comigo lá, né? Segundo que você vai entender o poder daquele grupo, cara. O poder daquele grupo é uma parada muito, muito surreal, cara. Muito surreal. De verdade, eu fico muito feliz de você ter conseguido, de verdade, construir um grupo tão de verdade, cara, com pessoas tão boas, com pessoas que se ajudam, sabe? E ali não tem estrelismo, ali não tem, sabe? Tem muita gente com muito dinheiro, mas... Tem empresa cara, bilionária lá. empresa bilionária e tudo, mas, cara, continua todo mundo, sabe? Isso é Eu difícil. tenho muito orgulho disso também, cara. Tenho muito orgulho mesmo. Não, isso foi incrível, cara, é incrível. O grupo que você criou ali no Mastermind realmente é transformador, cara. Demais. Massa. E, ó, vou deixar esse convite, né? O Mastermind é para quem fatura milhões. Eu tenho Master para quem faz 7 dígitos ou mais, eu tenho Mastermind para quem faz acima de 5 milhões, eu imagino que eu vou mudar isso para acima de 10 milhões, e eu tenho a mentoria para quem quer fazer o primeiro milhão. Independentemente de onde você esteja, do zero aos milhões, ou como é o caso de algumas empresas lá, que tem faturamento bilionário literalmente, cara, talvez eu possa ajudar você. Para você saber qual que é o grupo ideal para você e como a gente pode trabalhar junto, eu falo que o Sandro perguntou se eu tenho patrocinadores, né? Eu tenho, eu mesmo. Esse episódio é um patrocínio de eu mesmo. Vitor Damasio. Então entra aí, ó, victordamasio.com.br/vdcast. Preenche o seu ficha de interesse, é um formulário de aplicação em que você vai contar um pouco do seu momento e eu, alguém do meu time, a gente vai cuidar de você e apontar o próximo passo. Show? Então, viu como é que funciona o lance do patrocínio? E, cara, eu vou deixar um recado aqui para você, porque é por experiência própria. Eu vou olhar aqui para a câmera para dizer para você o seguinte. Eu também não sei o que você faz. Não vou nem falar de momento, vou falar eu não sei o que você faz.
Mas se você tem alguma profissão, ou se você tem alguma expertise, aonde você consiga ajudar um grupo de pessoas, você pode se tornar um mentor. Você pode se tornar um mentor. E graças a essa mentalidade, graças a essa, inclusive, provocação dele, né? Eu me tornei e tô aqui para dizer para vocês que, muito honrado de ter esse convite, mas também para dizer para você que esse é o seu momento. O tempo que você não tomar de decisão vai ser o tempo que você não vai viver as coisas extraordinárias, por exemplo, que eu estou vivendo. E eu não estou falando de dinheiro. Se você está entendendo que isso é sobre dinheiro, está tudo errado. Eu estou falando das coisas mais preciosas que você pode ter. Tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira também, mas tempo de qualidade com as pessoas que você ama, preocupações. Então isso aqui, hoje, a gente vive uma realidade completamente diferente e você pode acessar isso. Só basta dar o primeiro passo. Eu costumo dizer uma coisa para os meus mentorados, eu quero repetir olhando para você aqui nessa câmera, que é o seguinte: não se posicionar também é uma posição. Então você vai deixar de viver momentos extraordinários simplesmente porque você, de repente, está nesse momento, a um clique de um botão e tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. Pensa no que eu estou te falando. Animal, Sandro. E, Sandro, eu queria que você desenhasse a sua curva de crescimento. Você soltou aqui que nesse final de semana você já fez uma imersão e faturou mais de 3 milhões. Cara, não é o comum e não foi assim que você começou. Se você puder colocar a linha do tempo, mais ou menos, né? Você entrou no Vida de Mentor, fez a primeira venda de 5 mil no primeiro dia. E depois? Então, vamos falar sobre isso. Cara, duas crenças, né? Primeiro, sobre vender a mentoria. Vendi no primeiro dia uma mentoria de 5 mil. Você propaganda, né? Tudo bem que você é mais vendedor do que eu. Então, agora nem tanto. Agora eu tô... Você tá forte, amigo. Você tá bom demais, cara. Tô entrando, o cara começa a me seguir lá e eu... Já manda mensagem, manda né? mensagem. Seja bem-vindo. Então, o que acontece? Vendi a primeira de 5 mil. A primeira crença que eu tinha, cara, vou ter que ter landing page, vou ter que fazer tráfego, vou ter que fazer isso. E você só me bombardeando, né? Irmão, 1 a 1, vai fazendo, vai fazendo. Então, na primeira semana, eu vendi 5 mentorias de 5 mil. Fiz 25 mil reais, né? E aí, eu fiz não um mini lançamento, fiz um pitchzinho no Instagram, né? Sem preparo, tá? Sem landing page, sem nada. E a gente conseguiu vender 15 mentorias, que foi de emagrecimento, tá? Então, foi esse o meu faturamento. 75 mil reais? 75 mil reais. Muito rápido, né? Muito rápido. Na realidade, no prazo total de um mês. Entre eu entrar no Vida de Mentor e entre eu faturar, os 75 mil reais deu um mês. Uau. Um mês. Já tava pago o programa. Foi 30, né? Na época era 30. Ainda é 30? 30. Era 30 mil. Aí, beleza, esse foi o tempo. Quando eu vi esse potencial, quando a gente viu que o negócio, né, era coisa... Aí eu sentei, cara, mais uma vez, aí a Karina e o Wendel têm uma participação muito grande, né? A gente estava jantando com eles, a Karina foi e falou assim para mim: amigo, posso te falar uma coisa? Eu vi seu anúncio lá e fiquei muito desconfortável. Aí eu falei: sério? Porque achei que eu tinha feito, né, alguma coisa e tal. Ela virou e falou assim: amigo, o nicho de emagrecimento é muito prostituído. O que acontece? Tem educador físico vendendo emagrecimento, tem fisioterapeuta vendendo emagrecimento, tem nutricionista, tem médico, tem tudo. É muito prostituído. E você tem um conhecimento muito rico. Faz isso para médico. Isso vai dar muito mais certo e tal. E a gente estava num momento começou a fazer o workshop, né? E daí eu comecei a pensar, idealizar sobre isso. Aí o Wendel também me ajudou, a gente sentou um dia, desenhou algumas coisas e tal. E aí, nesse primeiro momento, cara, eu falei: cara, vou montar uma mentoria para médicos. Todo mundo me procura para saber o que eu fiz, da cidade de 180 mil habitantes até a capital de São Paulo e os faturamentos. Então, eu vou contar essa história dentro da imersão. E vai virar, além de um workshop técnico, né, vai virar uma imersão e a gente vai trazer o segundo passo para ele, que é caminhar comigo na mentoria. Aí a mentoria, cara, vou falar de números assim, mas bem superficiais, que eu não sei exato, mas a gente, na primeira vez, a gente vendeu 450 mil reais. Para médico já? Para médico. A mentoria, isso foi o quê? Uns 2, 3 meses depois? Foi uns 2, 3 meses depois. E a mentoria começou custando 15 mil reais. Uhum. Né? Essa mesma que é 80 hoje? A mentoria começou custando 15 mil reais. E, cara, olha sobre o valor, tá? Eu vendi a primeira mentoria a 15 mil reais, cara, acreditando que 15 mil reais valia cada centavo para lá. E hoje eu continuo vendendo, só que por 80, acreditando que ainda é barato para o que eu vendo. Uhum. E eu vou te falar por quê. Talvez você esteja pensando, você que está me assistindo esteja pensando que é simplesmente um valor. O fato de eu falar um valor aqui, que cobrou 15 mil, hoje ele quer cobrar 80. Não. Todo o meu escalonamento dos valores, eles estão baseados em todo o resultado do que eu entrego. Isso.
Entendeu? Então, o que acontece? Eu cheguei a um ponto, cara, quando a gente fez a mentoria, a gente passou para 25 mil, a gente saiu de 15 para 25, numa paulada só. Eu falei assim, cara, tá muito barato. O cara que é do meu digital falou assim, cara, eu acho que você tá maluco, cara. Eu falei, não, cara, é muito barato, as pessoas não vão ver valor nisso. E até que no terceira imersão, Clínica de Sucesso, a gente mudou o valor da imersão da mentoria para 35 mil dentro da... Mudamos os slides na véspera do pitch, na hora do pitch de venda. Porque estava ainda em 25 mil, a gente ia repetir. Eu falei, eu não estou confortável para fazer. Esse pitch falava que é 25 mil. Falou, não. Falei, não, porque isso aqui é muito barato. E daí a gente vendeu por 35 mil, vendeu muito bem e tal, beleza e tal. A gente no corredor, eu, meu sócio do digital, a gente no corredor e o cara do setor de vendas. Um médico parou a gente no corredor e virou e falou assim, eu quase não comprei sua mentoria. Aí eu falei, sério? Por quê? Não gostou da imersão? Ele falou, não. Eu não acreditava que produto barato pudesse ter valor. Se eu não tivesse vindo aqui durante esses 3 dias com você, eu não teria comprado. Meu Deus. Aí eu falei, sério? Aí ele falou, sério. Porque se você entrega um terço do que você fala nesse pitch de vendas na sua mentoria, essa mentoria vale mais de 100 mil reais. E aí de lá para cá, a mentoria vem se amplificando, né? O nível de conhecimento, depoimento, prova social, entrega, tudo isso, e a gente vem escalando. E agora a gente está em 80 mil reais. E para você que está me assistindo, já vai saber que no próximo evento, dia 15, 16 e 17 de agosto, o valor é 100 mil reais. Glória a Deus, amigo. E o céu é o limite, cara. É isso. Poxa, que maravilhoso, cara. E quantas imersões você fez? Só queria lembrar 7. isso, cara. Tá, e aí você fez a primeira, você fez 400 e poucos mil. Depois 1.200.000. A penúltima, Aí foi 2,5. Aí a última agora, antes dessa foi 2,5 e agora 3,2. Cara, é incrível, cara. Incrível. E o mesmo produto. A mesma mentoria, só que você vai aperfeiçoando, você vai derramando mais, você vai ficando melhor, você vai entendendo, você vai melhorando com o seu mentorado. Tem gente que acha que tem que melhorar para então mentorar. O que eu digo é que você tem que mentorar e isso te melhora, né? Exatamente. Cara, ó, eu acordo todos os dias. Vitor, não tem um dia da minha vida que eu não acorde provocado a me tornar um sujeito melhor por conta dos meus mentorados. Nenhum dia. Nenhum dia. Sempre eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que buscar alguma coisa, fazer alguma pesquisa, alguma coisa, porque eu tenho a obrigação. Eu estando no topo dessa pirâmide, eu tenho a obrigação de trazer o que há de mais novo, o que há de melhor, o que tem de novidade, para que eu possa incrementar isso, entendeu? É difícil a galera se mover por causa disso, mas eu acho que essa é a verdadeira vida de mentor, cara. Eu já te falei do Tesouro de Breza? Não. Você conhece essa história? Eu li essa história com um autor chamado Malbataan. E ele fala desse tesouro de Breza, que reza a lenda que quem encontrasse esse tesouro ia ser dono da maior riqueza do mundo. E tinha um mapa para esse tesouro, só que o mapa, ele era um mapa em código. Então, para decifrar o código do mapa, aquela pessoa precisava se dedicar realmente. Então, para conseguir decifrar, ela teve que estudar algumas contas ali, matemáticas avançadas, com fórmulas difíceis. Então, o cara tem que saber um pouco de trigonometria. E aí tem partes do mapa que estão em francês. Aí o cara teve que estudar francês para conseguir desvendar. E aí saía lá e entendia. Um desafio mesmo, é tipo um quebra-cabeça. E aí tinham fórmulas físicas que o cara tem que entender para conseguir decifrar outro ponto, outras formas de física. O mapa era realmente muito desafiador. E aí uma pessoa conseguiu, por anos, desvendar aquele mapa até que ele conseguiu encontrar o destino lá do Tesouro de Breza. E aí quando ele chegou para encontrar o Tesouro de Breza, ele abriu o baú e o baú estava vazio. Como é que você se sentiria? Depois de tantos anos? Frustrado, né? Só que depois de ter passado por tudo aquilo ali, ele não se sentiu frustrado. Porque ele entendeu que o Tesouro de Breza não é o que poderia estar contido naquele baú, mas sim quem ele se tornou no processo para chegar ali. E sim, naquela altura ele era detentor de toda a riqueza do mundo, que é o que fica dentro da gente. Eu falo que a vida de mentor de verdade é quem a gente se torna nesse processo. O Tesouro de Breza é a vida de mentor. Para você ser o melhor mentor para os seus mentorados, sim, você vai faturar milhões. Sim, você vai conquistar a liberdade financeira, geográfica, de tempo, como você conquistou. Mas o maior tesouro é quem você se torna nesse processo por ser mentor, né? Exatamente. Essa é a caminhada, né? O que a gente vai conquistando com a caminhada. Porque as experiências, cara, são as coisas mais valiosas, que eu acredito que são as coisas mais valiosas que a gente tem. Por exemplo, eu estou muito ansioso agora para outubro, né? A gente vai levar os mentorados para Disney agora, né?
fazer o curso da experiência Disney lá. O presidente da Disney vai falar pra gente. Massa. A gente vai levar 3 donos de clínicas com metodologia de experiência Disney para falar para os mentorados. Massa. Então, o que acontece em relação a isso? Cara, como eu vou voltar de lá? Completamente diferente do que eu fui, cara. Com uma perspectiva completamente diferente. Com nível de conhecimento. A gente vai ter uma entrega lá absurda. A gente vai ter um grupo de pessoas pensando junto, cara, das coisas novas que a gente pode fazer. Então, eu posso dizer que eu vou voltar de uma viagem dessa igual eu fui? O mesmo mentor que eu fui? Não, cara. A gente tá sempre ali, ó, sabe? E aí, se provocar, ser melhor, é muito bom, né, cara? É muito bom. Eu acho que a mentoria, se tornar mentor, é muito mais do que se tornar mentor. É um start para você se tornar um melhor ser humano todos os dias. Todos os dias você tá numa escalada e não parar nunca. Que massa, meu amigo. Eu acredito nisso. Sandro, onde que quem está em casa pode acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho? Quer seja para ser um paciente seu lá na clínica, quer seja para ter o seu consultório alavancado se ele for médico. Primeiro eu quero deixar aqui uma mensagem para você, é o seguinte. Você pode passar a sua vida inteira correndo atrás de dinheiro e depois passar o resto da sua vida gastando seu dinheiro atrás de saúde. Então, independente do que você vai buscar para a sua vida, você tem que agir de forma inteligente em relação à sua saúde e à sua vida. Então, se você hoje trabalha muito, se você corre muito atrás e está gastando a sua saúde em troca de dinheiro, eu desejo de verdade que você não gaste todo o seu dinheiro que você adquiriu depois no final da vida procurando saúde, porque aí pode ser tarde demais. Então, dentro do meu consultório, dentro das nossas clínicas, a gente tem uma proposta que é completamente diferente do enredo que você ouviu aqui só sobre emagrecimento. Emagrecimento é apenas uma consequência do que a gente faz. Então, eu quero te fazer um convite para as redes sociais, @Instituto Evolution no Instagram, www.institutoevolution.com.br, lembrando que Instituto Evolution é com 2 L's, e @Dr. Sandro Ferraz. Você lá vai ter uma ideia de tudo que a gente faz de forma total para cuidar da sua saúde. Que massa. E Sandro, eu tenho uma última pergunta para você. Vamos lá. Quando você posta lá nas redes sociais, nem todo mundo abre. Quando você faz um vídeo no YouTube, nem todo mundo vê. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Olha, eu acho que a coisa mais importante hoje dentro de qualquer empresa ou de qualquer projeto é a missão, visão e valores desse projeto. Eu não consigo hoje imaginar a minha empresa, as minhas empresas, né? E nem a associação das minhas empresas, por exemplo, com um programa que não tivesse com isso alinhado, como é o seu caso. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte: uma empresa sem liderança, uma empresa sem missão, visão e valores é simplesmente uma empresa, né? E uma empresa com missão, visão e valores é realmente uma empresa capaz de transformar vidas. Se a gente pega o modelo das grandes empresas que mudam vidas no Brasil e no mundo, você vai ver que são as empresas de maior valuation no mundo. A Apple mudou a forma como a gente se comunica, a Tesla mudou a forma da poluição, agregou a respeito disso. E eu provoco a você a se questionar todos os dias e melhorar, vendo como a sua empresa pode transformar a vida das pessoas. Se você tiver um grande grupo de pessoas que você transformar a vida delas, assim você vai deixar um legado e assim será diferente. Que massa, amigo. Grato por ter aceitado esse convite e ter compartilhado um pouco da sua história com a galera do VDcast, meu amigo. Irmão, obrigado demais pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, prazer sempre estar com você e obrigado pela oportunidade. Tamo junto e conta comigo. E ó, se você estiver assistindo aí no YouTube, eu vou colocar 2 episódios do VDcast para você assistir. Um é do Wendel Carvalho, que a gente citou aqui durante o episódio, e o outro é do Gustavo Borges. Então toque aqui para conhecer um pouco da história desses empreendedores também. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.